galera, vocês estão bem? Então, eu fiz um vídeo ontem perguntando se vocês queriam que eu analisasse o que eu achei do Homem-Aranha Brand New Day, né? Mas eu vou fazer de qualquer forma, tá? Porque é um filme que eu gostei bastante, eu acho que eu deveria fazer essa análise, tá ligado? Então vamos lá. O Homem-Aranha tá de volta, né? A gente viu ali, o filme começa com ele mostrando esse lado dele, onde ele tá sozinho, né, desde que aconteceu o feitiço do Doutor Estranho, mas com sua tecnologiazinha já avançada ali, com o computador bom e tudo mais. E a gente vê que é justamente daí que começa o Brand New Day. Mas será que o filme realmente consegue entregar um novo dia pro personagem? E a gente vai ver isso tudo, discutir sobre cenas, sobre personagens, direção e tudo ali. Então já coloca a máscara porque hoje é dia de Homem-Aranha, né? Vamos lá. Aqui vai ter spoiler, então, né? Se você não gosta de spoiler, eu já... Mas assim, já deu algumas semaninhas do filme e acho que já dá pra gente contar um pouquinho, né? Uma das histórias mais interessantes do Brand New Day é justamente o ponto onde a história decide começar. Peter não está mais tentando recuperar sua vida que perdeu, mas sim construir uma nova, né? Isso funciona, porque muda completamente a maneira como o personagem funciona, tá ligado? Nos filmes anteriores a gente vê que o Peter ele sempre teve alguém para ajudar ele, o Tony Stark, o Happy, o Ned, a MJ, e agora ele tá sozinho da primeira vez na vida dele. E com grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades. E agora a responsabilidade não é apenas salvar Nova York, é descobrir quem é Peter Parker, né, quando ninguém está olhando. E aí a gente vê um novo Tom Holland e um novo Peter Parker nesse filme, né? O Tom Holland talvez tenha o trabalho mais difícil do filme, né? Porque ele precisa interpretar um Peter Parker que amadureceu sem transformar o personagem em alguém completamente diferente. E isso parece principalmente nos momentos mais silenciosos. O olhar já consegue transmitir, né? Que ele tá cansado, que sente falta da MJ e sente culpa. E que apesar de tudo, continua colocando a máscara. E essa é uma evolução importante, né? Nos primeiros filmes, Peter queria ser um herói. E agora ele entende o significado do herói abrir mão de muita coisa, né? E a solidão é parte do tema. Se existe uma palavra que define Brand New Day, é a solidão. E o filme trabalha isso de uma maneira visual muito interessante. Quando ele tá, né, sozinho, mostra as cores um pouco mais frias, essa solidão dá um sentimento ali por causa da direção, entendeu? E quando ele tá como uma aranha, salvando pessoas, a gente vê um filme mais colorido, mais sentimental, e se transforma em Nova York em quase um personagem, isso é muito legal. E a direção do filme merece essa atenção, né, porque uma das maiores diferenças em relação aos filmes anteriores é a maneira como o Homem-Aranha é tratado visualmente. Aqui a câmera parece muito mais interessada para Peter Parker do que simplesmente mostrar o espetáculo. Nas cenas de ação temos movimentos rápidos, mas existe uma preocupação maior em mostrar onde o Peter está e o que ele está tentando fazer. Isso é importante, porque uma boa cena de ação não é simples, olha que legal esse efeito, ele precisa contar alguma coisa, entende? E alguns dos melhores cenas dos filmes funcionam justamente dessa forma, né? A fotografia, então, como eu disse antes, ela acompanha essa frieza e essa solidão, em certa parte ela acompanha mais o Homem-Aranha, né? Fica mais colorido e tudo mais. E precisamos falar dessa cena de ação, porque afinal é um filme do Homem-Aranha. O grande mérito das sequências é que eles aproveitaram aquilo que torna o personagem diferente de outros heróis. Peter não simplesmente corre e bate, ele movimenta, ele improvisa, ele solta a teia ali, joga a teia lá e faz isso aqui, gira e dá acrobacia, entendeu? Então, ele fica pensando, né, como posso usar tudo ao meu redor como uma certa forma de, né, a meu favor, né? Diálogos também seria uma característica muito importante, né, do personagem. Peter fala mais e é claro, ele é o Homem-Aranha. Se ele parar de fazer uma piada durante a luta, provavelmente alguma coisa está errada, né? Peter brinca porque está nervoso, ele brinca porque está com medo, brinca porque não quer demonstrar que está sofrendo. Você ri, mas percebe que existe alguma coisa por trás. E aí tem a relação do Peter e da MJ, que nesse filme eu sinto que ela melhorou dos filmes passados. E é uma situação delicada. Peter e MJ, depois de tudo que aconteceu, e se volta para casa, seria muito fácil transformar essa história em Peter precisa recuperar MJ. E não é o que o filme faz, né? O filme pergunta, Peter realmente deveria recuperar a vida que tinha? Porque o problema é que Peter mudou, né? MJ também mudou. E simplesmente apagar as consequências do passado destruiria aquele que tornou o final do filme anterior tão poderoso.
Por isso a relação dos dois funciona melhor quando o filme trata de outros personagens, ou como duas pessoas que precisam decidir se ainda pertencem à vida uma da outra. E o que significa Brand New Day? O título é provavelmente uma das partes mais importantes do filme, né? O Brand New Day significa literalmente um novo dia, mas não significa necessariamente esquecer o passado. Peter não começa de novo porque tudo foi apagado, ele começa de novo porque aprendeu a viver como aquilo aconteceu. E essa é uma diferença enorme, né? Eu nunca. É um significado novo, né? Eu nunca sofri, significa que eu sofri, mas continuo aqui e tudo mais. E talvez seja exatamente o filme esteja tentando passar sobre o Peter Parker. E o Homem-Aranha sem o Tony Stark, né? Outra mudança importante é a ausência do Tony Stark. A gente vê ali que durante boa parte dessa versão do personagem, Peter esteve conectado ao universo do Tony. Traje tecnológico e equipamentos, Vingadores. Agora ele precisa se virar sozinho e se aproxima muito mais do personagem, mais da essência tradicional do Homem-Aranha. Peter precisa improvisar, precisa consertar as próprias coisas, precisa lidar com as próprias decisões e principalmente precisa ser Homem-Aranha sem precisar de aprovação de ninguém. Mas mesmo assim a gente ali vê um rastrinho ali do Tony Stark, né? Um legado sendo seguido ali com as tecnologias que ele tem, né? Que a gente nem sabe como é que ele conseguiu, porque como é que ele ganharia mostra no filme. Enfim, o elenco funciona também, né? O elenco ali é importante entender que o Peter não pode carregar tudo sozinho. Cada personagem secundário serve para revelar alguma coisa sobre ele. Alguns mostram quem Peter era, outros mostram que ele poderia ser, e esse tipo de construção é importante porque o Homem-Aranha sempre funcionou melhor quando os personagens ao redor dele refletem partes da personalidade do Peter. Uma hora certa do filme pra mim foi: quem vai derrotar o Homem-Aranha? Ou quem é Peter Parker agora? Por quê? Depois de tudo que aconteceu, essa pergunta é inevitável. Ele perdeu pessoas, perdeu relacionamentos, perdeu tudo. E talvez essa seja a verdadeira história de origem que ainda faltava pra versão do personagem. E aí nem tudo é perfeito, né? Um dos problemas é que algumas ideias poderiam ser desenvolvidas com mais calma. Quando você tem um personagem que acabou de passar por uma transformação tão grande, existe um material dramático para explorar. E às vezes o filme parece ter pressa de chegar à próxima sequência. Também existe o risco de algumas situações parecerem familiares demais, porque já vimos Peter perder alguém sozinho. Já vimos Peter se sentir sozinho, aliás. Já vimos Peter Parker enfrentar um vilão maior do que ele, então o desafio é fazer ideias novas. Quando o filme consegue conectar essas situações ao passado específico dessa versão do Peter, ele funciona muito bem. Quando não consegue, parece mais apenas uma aventura do Homem-Aranha. No final das contas, Brand New Day é menos sobre começar uma nova história e mais sobre aprender a continuar vivendo depois de uma história que termina. Peter não recuperou tudo, e talvez ele nunca vá recuperar, mas ele aprendeu alguma coisa muito importante. Ser o Homem-Aranha não depende das pessoas se lembrarem quem está por trás da máscara, e sim, é mesmo se continuar sozinho, cansado, sem reconhecimento, e é justamente aí que está a essência do personagem. Porque o Homem-Aranha nunca foi interessante por ser o herói mais poderoso. Ele é interessante porque, apesar de tudo, ele continuou tentando fazer a coisa certa. E talvez seja o verdadeiro significado de um novo dia. Não esquecer o passado, não apagar as cicatrizes, mas olhar para amanhã e dizer: tudo bem, vamos tentar de novo. E é isso que o Homem-Aranha e o Brand New Day continuam sendo tão interessantes para essa versão do Homem-Aranha. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de Homem-Aranha Brand New Day? Vocês acham que esse novo filme funciona para Peter Parker? Vocês preferem a versão mais madura e solitária do personagem? Deixa aqui nos comentários. Se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E é isso. E até o próximo vídeo. Até lá. Falou.